pessoal, bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano. O tema de hoje é a construção do futuro e a infelicidade real. Como fundamentação teórica, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, Kardec começa a nos orientar, a partir da justiça das aflições. Ele diz o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Contudo, sem a certeza do futuro, estas máximas seriam engodo, seriam contrassenso. Mesmo que tivéssemos essa certeza do futuro, dificilmente compreende-se a utilidade de sofrer para ser feliz. A pergunta que fazemos sempre é: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns vivem na opulência e outros vivem na miséria? Por que uns nada conseguem na vida e outros passam a vida a sorrir? Por que os virtuosos sofrem e os homens maus prosperam? A fé no futuro, ela pode consolar e dar paciência, mas ela não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Deus é todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, Deus não age jamais por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa também. As vicissitudes da vida são provenientes de duas fontes. Umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida. Umas têm origem nos males terrestres e são consequências da conduta, do caráter dos que o suportam, e os homens caem porque eles são algozes de si mesmos, são seus próprios inimigos, Caem por sua imprevidência, por sua ambição, não tem limites para nada, tem excessos de todas as naturezas e gêneros e acabam por adoecer, vítimas de si próprios. Além de vícios, enfermidades de toda espécie. Todos os que são feridos no coração por decepções, vicissitudes, devem se auto-interrogar, de acordo com Kardec. Devem interrogar a sua própria consciência, para que possam remontar a origem de seus males. Kardec dá o exemplo dos pais que não combatem as más tendências dos filhos desde o início, desde a mais tenra idade, seja por fraqueza, seja por indiferença. Eles deixaram que nos filhos desenvolvessem os germes do egoísmo, da maldade, da vaidade, do orgulho. E tudo isso promove uma secura no coração. Mais tarde eles se afligem e se admiram também com a falta de respeito, com a ingratidão, com a violência, com a falta de responsabilidade, enfim. O homem, em grande número de casos, é o causador de seus infortúnios, mas ao invés de reconhecê-los, acha mais conveniente, menos humilhante, culpar, acusar a tudo e a todos. O homem evitará essas vicissitudes
quando trabalhar o seu aprimoramento moral e intelectual. A justiça e as leis humanas atingem certas faltas e as punem. Contudo, a lei não pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as faltas que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer o progresso de todas as criaturas e, portanto, não deixa impune qualquer desvio no caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis, tanto nas pequenas como nas grandes faltas. O homem é punido no que pecou. E muitas vezes a intenção é mais grave do que o fato em si. Lembrando que Deus não castiga ninguém, tá? Ele educa seus filhos. Os sofrimentos decorrentes do pecado são-lhe uma advertência de que procederam mal. Sobretudo, dão-lhe experiência, fazem com que lhe sinta a diferença entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, e futuramente, quem sabe, vamos agir de forma diferente, vamos pensar antes de agir. Se ficássemos somente confiantes na impunidade, sem nenhum aprendizado, retardaríamos com certeza o nosso adiantamento e, por conseguinte, a felicidade futura. Deus cumpre o seu papel e dever de pai. Ensina, orienta, direciona no caminho do bem. Se não conseguirmos nessa encarnação, a todos nós é dada uma outra oportunidade de recomeçar, de fazer diferente nas vidas seguintes. Kardec ressalta o seguinte: quando a experiência chega um pouco tarde, a vida já foi desperdiçada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, haverá o sol de uma nova vida. E por isso, muitas vezes, há males na vida completamente estranhos e atingem as pessoas como que por uma fatalidade. Como exemplo, as mortes prematuras, os acidentes, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, enfermidades, as deformidades, a idiotia, a cretinice. Os que nascem em semelhantes condições certamente nada fizeram na existência atual para merecer tão triste sorte. Todavia, não nos esqueçamos que todo efeito tem uma causa. Então, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita que Deus é justo, de novo, essa causa também há de ser justa. Quem sofre pode sempre dizer, não só com palavras, mas com o coração: perdoa-me, Senhor, porque pequei. A causa sempre precede o efeito, sempre. Se a causa não se encontra nessa vida, deve estar numa existência precedente. O homem, portanto, nem sempre é punido na sua existência atual, mas não escapa das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, passageira. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Não podemos esquecer que estamos em processo de transição planetária, gente, e caminhando num processo de mundo de regeneração. Cabe a nós escolher
a partir de nossas condutas, pensamentos, sentimentos, para onde vamos. O infortúnio que aparentemente é merecido tem sua razão de ser. A desgraça real, ou a necessidade real, né, que os infelizes supõem, que está na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio, na traição, no coração despedaçado, enfim, nessa angústia toda, tudo isso é sim desgraça, quando se foca na vida presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato em si. E aqui, no item 24 desse capítulo, ele diz o seguinte, Kardec diz: para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportarmos-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas fluídas, iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Então, aquilo que a gente acha que é felicidade, né? Focamos apenas nessa vida, estamos totalmente errados, né? Então, ele continua: esperai-vos que chorais, tremei vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, meus amigos, vamos pensar, né, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né, no que queremos para a nossa vida futura, a verdadeira vida que é a vida futura. Fica aqui o recado. Leiam o capítulo completo porque é muito interessante. Um grande abraço a todos e convido a todos a nos curtirem, a compartilharem os nossos conteúdos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, para que possamos levar a mensagem consoladora e, sobretudo, esclarecedora da doutrina espírita cada vez mais longe. Abraço fraterno.